Olá, no NBTV Entrevista de hoje a gente fala sobre fake news. Eu conversei com o professor Henrique Muriel Torrado, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele explicou o que é o conceito de fake news, como os grupos organizados produzem e distribuem de forma organizada e estratégica essas fake news, e também como a ciência é envolvida nesse cenário da desinformação. Confira melhor na entrevista a partir de agora. Olá, professor Henrique, tudo bem? Obrigado pela sua presença no NBTV Entrevista. Olá, Bruno. Olá a todos. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Professor, explica para a gente a desinformação, ela já existe desde sempre, né? Desde que a humanidade, a sociedade existe. Qual é a característica das fake news hoje em dia? O que diferencia da desinformação hoje para a desinformação anterior a esse período, digamos, da internet, das redes sociais, da web 2.0? Bem, como você diz, Bruno, é certo que a desinformação sempre existiu. É uma coisa que, desde que o ser humano é ser humano, sempre tentamos enganar os outros com algumas mentiras, com algumas coisas que não eram certas para tirar alguma vantagem. A diferença concreta que temos hoje da desinformação em relação com 200, 300 anos atrás, ou com a era da Guerra Fria, por exemplo, são as tecnologias. As tecnologias que hoje nos acompanham a todo lugar. Antes, para poder acessar um computador, você tinha que se sentar no lugar, ficar lá, conectar a internet, demorava um pouco. Hoje a internet está no nosso bolso, hoje essa grandíssima conectividade que temos o tempo todo, que favorece que algumas desinformações cheguem mais longe do que nunca chegaram antes. Sim. Você diz também que o ambiente ele contribui muito para as fake news. Que tipo de ambiente, né? Você comentou também, já adiantou a questão tecnológica, da interação nas redes sociais, das plataformas, né, de engajamento, de interação, de conversas, enfim, mas também tem um ambiente cultural, educacional, ético, estabelecido em discussão no país. Como é que esses dois ambientes contribuem para isso? Porque a gente pode imaginar muitas vezes que a educação permite que a gente tenha um grau de formação, de informação qualificado, mas muitas pessoas que têm uma formação mais alta também propagam e caem nas fake news. Como esse ambiente pode contribuir para a realização e distribuição dessas fake news? Bom, parece que só ter uma educação formal, só ter um diploma, um título da universidade não é suficiente para você conseguir diferenciar algumas fake news ou não, porque a desinformação, que é o termo que eu gosto de utilizar, mais do que fake news, que é um termo mais reduzido também, que é um termo em inglês, prefiro utilizar desinformação. Nos afeta a todos nós e está diretamente atrelado com os sentimentos, com como nós nos sentimos com uma determinada informação. E talvez estamos em um momento onde essa exposição a partir das tecnologias que temos frequentemente, onde, por exemplo, agora mesmo estamos numa entrevista ao vivo nesse instante aqui, 10 anos atrás quase não era possível isso, se não for dentro de uma televisão, quase não era possível fazer uma coisa como fazemos hoje. Essa exposição também parece que está favorecendo essa necessidade que a gente tem de se expor e de ter razão. E em alguns momentos parece que existe uma dificuldade para diferenciar entre a minha opinião e um fato. E um fato e uma opinião não tem por que ser o mesmo. Mas nos sentimos muito bem quando vemos uma notícia que confirma uma coisa que a gente pensa. E como nos sentimos bem, uma das ações que a gente faz é compartilhar. O ambiente que geralmente falo, que propicia, é nosso contexto, na verdade. Esse contexto, eu gosto de falar de sociedade da informação, essa sociedade na qual estamos vivendo agora. Existem diferentes conceitos, depende do autor, fala de um jeito ou outro jeito diferente, mas eu acho que nosso contexto atual é o que favorece precisamente essa desinformação. Eu já vi em algumas palestras alguns colegas de outras áreas falando que existe uma crise muito forte. Crise na educação, crise no jornalismo, crise. E eu concordo em parte que existe uma crise, mas na verdade existe uma crise há muitíssimo tempo, em muitos setores da nossa sociedade. Só que essa tecnologia que a gente está utilizando hoje parece que favorece um pouco mais esses problemas, essas crises que temos. Parece que está aumentando um pouco a mais. Perfeito, professor. E explica para a gente quais são as estratégias de construção e difusão dessas fake news.
Não sei se eu quero. Não sei, é que alguém Vamos ensinar, saiba. né? Bom, na verdade, as melhores mentiras são aquelas que têm um pouco de verdade. Então, vamos pensar que o presidente de um clube de futebol, que a gente não gosta nada, foi para uma piscina. Foi tomar banho numa piscina. Bom, a gente pode pegar essa base e a partir daí construir uma mentira e dizer que ele falou uma coisa que não falou, que a água tinha um cheiro horrível, quando não é certo. Parece que algumas estratégias que utilizam os grupos, é importante dizer também, uma coisa que não falei antes, é que a desinformação é feita geralmente por grupos organizados. São estratégias de grupos organizados. Não é um carinha que está entediado em casa, que pode criar uma notícia, que também pode acontecer às vezes, mas as estratégias que se seguem em alguns países são grupos organizados. O que alguns desses grupos fazem, às vezes, como estratégia de desinformação, é ir para os jornais, pegar as notícias principais dos jornais, deturpar essas notícias, manipular essas notícias e compartilhar em milhões ou em milhares, melhor falado, de grupos, por exemplo, de WhatsApp, onde vão a dar a versão da notícia que eles acham adequada. Não tem nenhuma relação com a verdade. É simplesmente a visão que eles querem transmitir para que as pessoas tenham uma percepção da realidade diferente. Perfeito. Você comentou agora também da imprensa, né? Qual é o papel da imprensa? Como que ela contribui para amenizar esse cenário da desinformação ou muitas vezes até contribuir para essas fake news? Hoje estamos em 2021. Levamos provavelmente mais de 2 décadas falando da crise da imprensa. Parece que é uma crise que nunca acaba. Desde que começou, em algum momento atrás, particularmente quando chegou a internet, parece que nunca mais acaba. Jornalismo, desde meu ponto de vista, na sociedade tem um papel fundamental. Mas tem um problema também. Os jornais são empresas. E essas empresas têm por objeto procurar lucro. Então, eles precisam achar um jeito de conseguir um equilíbrio entre uma coisa e outra. Nos modelos atuais que existem, por exemplo, de pago por notícias, tem vantagens e desvantagens. Uma delas é que as notícias que são fake, todas essas notícias falsas, são de graça. Então, se eu, para poder ler uma notícia que pelo menos foi contrastada, que vários autores estão atrás dessa notícia, que vários jornalistas investiram seu tempo para poder fazer uma notícia, se essa notícia é paga, e a notícia que é falsa, foi feita por alguém, talvez uma pessoa ou duas também, é de graça. É mais provável que se compartilhe a notícia de graça, que essa mensagem da notícia de graça chegue mais distante do que a notícia que está fechada com um paywall, com um muro de pago. Então, esse papel que tem o jornalismo é um papel muito relevante, mas também eles têm que tentar procurar esse equilíbrio entre uma empresa que dê lucro para poder continuar e esse papel social que também tem, que é bastante relevante. Perfeito, a busca por cliques e, consequentemente, de visualizações e lucros também, né? Nessa busca por cliques, agora que você falou, Bruno, é interessante o clickbait. Não sei se é o jeito mais adequado de falar essa palavra, tá? Em inglês se fala um pouco diferente. Essa manchete que chama muito a atenção. Essa manchete espetacular que você não tem como não fazer clique, porque te chama a atenção demais. Geralmente é uma isca. É a isca que te colocam para você fazer cliques, porque os cliques significa mais tempo na plataforma e de um jeito ou outro vai ter um retorno econômico maior para essa empresa, para esse jornal, o que for. Esse clickbait, na verdade, se a gente entra numa mídia social, vai ver como vai ter algumas manchetes que é inevitável fazer esse clique. Geralmente são aquelas que vão aos nossos sentimentos. Pode ser indignação, pode ser raiva, pode ser porque fala que as pessoas com óculos são maravilhosas e por acaso eu tenho óculos, enfim. Perfeito. Professor, a ciência hoje em dia ela é muito relativizada e o conhecimento científico também ele é alvo das fake news. Por que, na sua opinião, a ciência está sofrendo esse momento, né, da desinformação? Quem ganha com essa relativização do conhecimento científico? Enfim, como é que a ciência está inserida nesse ambiente da desinformação, das fake news, enfim? Talvez um dos problemas e um dos motivos pelos quais seja tão atacada a ciência é porque a ciência procura a verdade.
A metodologia que a gente precisa seguir em artigos científicos, em pesquisas científicas, são metodologias complexas e são metodologias que estão feitas de um jeito para que esse mesmo estudo possa ser reproduzido por outros pesquisadores para ver se chega aos mesmos resultados. Se não chegar aos mesmos resultados, é provável que esse estudo esteja errado. Na ciência, às vezes, quando eu ouço a galera falando em alguns jornais, na televisão, sobre ciência, parece que é um senhor com uma barba muito comprida que diz: isso é assim. É absolutamente falso. A ciência não é isso. Existe muita briga na ciência, porque existem muitos pontos de vista e pessoas que levam investindo muitos anos em tentar descobrir X, Y. Então, a ciência é uma coisa que é dinâmica, mas é rigorosa. E na hora da busca pela verdade, é bastante simples identificar coisas que são falsas. Diretamente são rejeitadas. Maior parte das vezes, nem você vai conseguir publicar um artigo que você inventou. Então, essa procura pela verdade que a gente faz desde a ciência, eu entendo que é um inimigo direto daquelas pessoas que querem inventar uma realidade. Porque o que se faz, na verdade, com a desinformação é criar um mundo que não é um mundo real, que é um mundo segundo aquelas pessoas que estão determinando qual vai ser a realidade do dia e tem que seguir esse caminho de aí. A ciência não é a favor disso. A ciência luta contra isso. Então, talvez seja um dos motivos pelos quais está sempre bastante atacada a ciência, educação, tudo isso que faz que um ser humano possa ser livre, que possa pensar por ele mesmo, por ela mesma. Isso está sendo bastante atacado nos últimos anos no mundo inteiro. Perfeito, professor. O que você comentou é interessante porque, assim, há controvérsia na ciência, não há consenso absoluto e universal, que é muito diferente de uma desinformação, né? Sim, e é só ir para um congresso científico para ver como as pessoas brigam até pelo alcance que tem um determinado conceito. Claro, para a população em geral isso não é muito importante, mas no contexto científico, às vezes, essa determinação é muito importante. Olha, estou me lembrando agora de uma historinha de um tempo atrás que descobri que a NASA utiliza, quando utiliza o número pi, sabe aquele número de 3.1415.9, blá, 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 blá. Eu descobri que a NASA utiliza, não me lembro bem, vou contar a historinha por cima, porque não me lembro bem exatamente dos detalhes. Eu acho que a NASA está utilizando 14 números decimais de pi, 14 ou 15. E eu fiquei com a dúvida. Foi um par de anos atrás. Fiquei com, por que será que utilizam 14 números decimais ou 15 números decimais? Bom, acontece que para os cálculos deles, que são milhares de quilômetros, quando eles utilizam o rádio para calcular, por exemplo, onde que fica uma sonda espacial. Então, num contexto de milhares de quilômetros, saber aproximadamente onde fica é suficiente. Como eu tinha curiosidade, eu aproveitei para ver como seria o cálculo de distância de uma sonda espacial utilizando 2 decimais a mais. Utilizar 2 decimais em um sistema de computação que são muito complexos, pode chegar uma hora que a quantidade de cálculos não compensa o esforço. Então, na hora de utilizar 2 decimais a mais, a única diferença, num contexto de milhões de quilômetros, era apenas 10 metros de diferença. É insignificante para uma sonda que está no espaço. Mas, por isso é que eles utilizam só 14 decimais e não utilizam 50, 60. Na ciência acontece uma coisa parecida. A gente segue determinadas tendências. Por exemplo, quando pensamos que o átomo era indivisível, que era a unidade mínima indivisível da matéria, pensamos em um átomo, é indivisível, fechou. Para a maior parte da população não tem problema ficar aí. Está legal, é indivisível. Hoje, como temos tecnologia nova, sabemos que dá para dividir o átomo e temos partículas menores dentro do átomo. Para a maior parte da população não faz diferença. Mas para aqueles especialistas que trabalham nisso faz diferença. Significa que antes não sabíamos a verdade? Não. Antes sabíamos a verdade que dava para saber com as ferramentas que tínhamos naquele momento. Hoje, nossas ferramentas são melhores, conseguimos saber um pouco melhor, mais detalhadamente, essa verdade. Perfeito, professor. Eu queria agradecer, né, seus esclarecimentos, esse teu depoimento, desejar boa sorte nas suas pesquisas aí. Um abraço, muito obrigado. Hein? Muito obrigado, Bruno, muito obrigado a todos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.